Olá, eu sou a professora Sandra do canal Vem com a Físio. Você sabe o que é hidrocefalia? Já já a gente vê após a vinheta. Hidrocefalia é uma condição anormal onde acontece um acúmulo de líquor ou também, como conhecido, o líquido céfalo-raquidiano nos ventrículos cerebrais. Isso vai causar uma dilatação desses ventrículos e, consequentemente, um aumento da pressão intracraniana e ou do volume da cabeça. Isso depende de em que época ela vai acontecer e qual foi a causa principal da hidrocefalia. Existem várias causas, podendo acontecer durante o desenvolvimento já intrauterino, as malformações do sistema nervoso central, por exemplo. Algumas doenças genéticas também podem vir associadas com hidrocefalia nesse período. Na fase da infância, depois após o nascimento, e também em indivíduos adultos ou em idosos surge também através de traumas, principalmente. As causas variam e as sequelas também, devido às causas, também vão variar. Mas, de modo geral, elas estão bem definidas. Para entender o que é a hidrocefalia, é interessante nós vermos como é a dinâmica da circulação do líquido céfalo-raquidiano no sistema nervoso central. Muito bem, nos ventrículos laterais, principalmente, existem algumas células, que é o plexo coroide ou corióide, como alguns chamam, que fazem a produção desse líquido, né, do líquor, também conhecido como líquor. A partir daqui, elas constantemente vão produzindo e ele vai começar a sua circulação, passando aqui nesse sombreado aqui, está mostrando para a gente um dos ventrículos laterais, a parte mais escura aqui. A mais clara é outra estrutura do sistema nervoso central. E ele vai começar a circular, passando, né, para o terceiro ventrículo, depois aqui no aqueduto cerebral, vai para o quarto ventrículo, aqui também tem um pouco mais dessas células e ele vai se produzindo constantemente. E circulando também, vai para todas as regiões, entre as meninges, passando para o topo aqui do cérebro. Também vai circular por todos os espaços entre as meninges dentro da medula e vai caminhando, e a maior parte dele é reabsorvida aqui na região mais de topo da cabeça, nessas estruturas que são as granulações aracnoídeas. É uma espécie de coleção de células específicas da aracnoide. E elas estão encarregadas de reabsorver esse líquido. E essa é a circulação normal, né? Tem uma pressão intracraniana adequada que promove essa dinâmica, permitindo que o líquor, nas suas funções de proteção e de nutrição também, vá fazendo essa circulação, ok? Então, essa é a dinâmica da circulação normal. E o que acontece na hidrocefalia? Um impedimento dessa dinâmica, por alguns motivos. Então, daí vai surgir o alargamento dos ventrículos. Aqui está bem desenhado, né, nesse desenho aqui, os ventrículos laterais e o terceiro ventrículo. Isso vai aumentando também o tamanho da cabeça. Como eu já disse, dependendo da idade do bebê ou da criança, essa cabeça vai aumentando cada vez mais. Nos ossos já fundidos, a pressão é que aumenta. Tá bem? Então, aqui é um desenho mostrando para a gente o que acontece lá dentro dos ventrículos cerebrais.
Quais os tipos de hidrocefalia que nós temos? As obstrutivas, as não obstrutivas e as que não têm aumento da pressão intracraniana. Então, a pressão continua normal mesmo com a hidrocefalia. Geralmente acontece nos idosos por traumas e causas desconhecidas. Essas são as menos comuns. As mais comuns são as obstrutivas e as não obstrutivas. As obstrutivas, elas vão ter como causa alguma parte dessa dinâmica vai estar comprometida, pode ser por um tumor, pode ser por um abscesso, pode ser por uma malformação. Então, ou, por exemplo, na mielomeningocele, na aula de mielomeningocele, vocês podem ver lá o que é que vai fazer essa obstrução decorrendo em hidrocefalia. As não obstrutivas, elas podem ser uma malformação daquelas granulações aracnoídeas, onde a absorção vai ser diminuída, ou um aumento na produção das células que produzem o líquido, elas começam a produzir demais. Aí são várias causas, pode ser genética, pode ser por algumas doenças associadas, por meningite, etc. Então, as mais comuns são as obstrutivas. Quais os sinais e sintomas que nós podemos perceber diante das hidrocefalias? Macrocefalia, que é o aumento da cabeça, aumento no diâmetro da cabeça da criança, principalmente. Irritabilidade também é comum. O olhar do sol poente, a criança ou bebê já nasce, ou quando é decorrente de um trauma ou de uma meningite séria, a criança começa a olhar para baixo, não consegue olhar para cima. Dilatação das fontanelas. O que são as fontanelas? São as moleiras, né? Legalmente nós chamamos de moleiras. Quando os ossos cranianos ainda não se aproximaram e não se fundiram, tem aquele espaço onde tem outro tipo de tecido que não é osso ainda. Então, principalmente no topo do crânio, elas ficam bem dilatadas e evidentes. Sonolência também é um sinal comum e ela é intensa, e principalmente atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Em crianças mais velhas também podem aparecer as cefaleias, dores de cabeça intensa, vômitos e dificuldades para enxergar. Então, são sinais que precisam ser observados se a criança vem a reclamar de constante cefaleia, começa a apresentar vômito, às vezes vem associado com meningite, então precisa ser investigado. E o tratamento, como que é? Geralmente cirúrgico, para controlar, para devolver a dinâmica da circulação do líquor normal, e isso é feito através de alguns tipos de cirurgia. Coloquei 3 aqui, né? Vamos falar primeiro da neuroendoscopia, onde é feito um orifício no crânio do paciente, aí se coloca um endoscópio, um neuroendoscópio, e às vezes só a colocação, por exemplo, se for uma massa, alguma coisa que esteja impedindo o fluxo, a circulação do líquor e não seja em área, em área importante demais, que vá penetrar ali esse endoscópio, eles retiram essa massa e aí já tira a obstrução e a circulação volta ao normal. Não precisando ir para outros estágios, para outras cirurgias, que são essas duas aqui. Essa aqui, ó, que vocês estão observando, esse esqueminha, é a derivação ventrículo-peritoneal, DVP, que nós chamamos. O que é uma derivação? Se faz a neuroendoscopia, coloca-se um catéter
na região dos ventrículos para devolver a circulação normal do líquor. Depois, por fora já do sistema nervoso central, por baixo do couro cabeludo, esse catéter continua, vai terminar em uma válvula para controlar a pressão intracraniana, e aí um outro catéter que vai em direção ao peritônio, e o líquor vem para cá para ser reabsorvido aqui. Então, a produção é normal, a absorção nem tanto. Como tem algum tipo de obstrução, esse líquor precisa sair de dentro da cabeça e vem para o peritônio. Então, essa é a DVP, derivação ventrículo peritoneal, do ventrículo para o peritônio. Existe um outro tipo de derivação, derivação ventrículo atrial, que vai para o átrio direito do coração. Então, esse catéter para aqui na região do coração. Isso quem vai avaliar é o neurocirurgião, que vai determinar qual é o tipo mais adequado para cada paciente. E esse sistema é muito efetivo para os tratamentos de hidrocefalia, ok? Nós, fisioterapeutas, não atuamos diretamente nesses procedimentos, né? Somente nas consequências, nas sequelas motoras que aparecem decorrentes de hidrocefalia, mas nós precisamos ficar atentos, sempre conversar com a mãe, o pai da criança para saber se essa válvula está bem regulada. Porque a criança, durante uma sessão de fisioterapia ou na escola, pode apresentar algum sinal determinando que a circulação, a dinâmica desse líquor ainda não está adequada, principalmente logo após a cirurgia. Na escola, isso é mais tardio, né? Quando a criança começa a crescer. E esse catéter, essa parte aqui de baixo, precisa, às vezes, ser trocada. Tem questões de infecção, mas isso é um acompanhamento médico que faz para minimizar as sequelas desse tipo de cirurgia, ok? Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Mas antes, a Sandrinha tem um recado para você. Curta o nosso vídeo, deixando seu like, clique no sininho, se inscreva também, assim você recebe os novos vídeos. Compartilhe o nosso conteúdo para que ele chegue a mais pessoas. Até breve, pessoal!